Shalom, shalom, queridos. Penúltimo dia, né? Coração a mil, estamos às portas do dia tão esperado. E eu quero deixar um salmo hoje, na verdade. Agora já encerrando, eu creio que você já entendeu o seu lugar nesse processo. Eu creio que você já está se movimentando. Eu creio que você já está agindo, né? E orando, posicionado. E eu creio num Deus de resposta. Num Deus que ouve o clamor do seu povo, num Deus que responde, num Deus que deixa portas abertas, num Deus que cumpre aquilo que ele prometeu dentro daquele povo que está posicionado para ser o cumprimento dessa profecia. E eu quero ler com vocês hoje Salmo 127, alguns versículos desse salmo, começando do versículo 1. Que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Queridos, a gente já está encerrando, né? Amanhã eu quero mais trazer uma direção e encerrar orando. Mas nesse final, né? Nesses últimos momentos, eu quero deixar bem claro que a nossa confiança como igreja não está no homem. Porém, não pode estar, né? Se a sua confiança está no Bolsonaro, a gente pode começar a entrar por uma linhagem de idolatria, por uma linhagem de substituição de quem é a nossa força, né? E daí isso trazer um outro tipo de correção da parte do Senhor. Então, nós temos que estar muito bem posicionados, muito bem respaldados naquilo que o Senhor é e o que o Senhor faz. A nossa confiança está no Senhor. Porém, o Senhor usa pessoas, né? O Senhor se posiciona, o Senhor guerreia, o Senhor faz através de homens. E hoje, quando nós olhamos A e B, o que mais se assemelha, não é o que se assemelha, não. Eu vejo muito extremismo, né, no meio cristão. Coisas que eu acredito, queridos, que nem agradam o Senhor. Por exemplo, cultos que estão tirando a plenitude do Pai, a plenitude da adoração, para fazer gritos de guerra. Uma coisa, querida, é nós nos posicionarmos, colocar bandeira, orar pela nação, né? Até orar pelo presidente, isso é uma postura. Outra postura é nós tirarmos o centro da igreja, de Deus, de Cristo, e centralizar no homem. Nós precisamos entender que existe uma linha tênue, e a linha da adoração a pessoas, ela é muito fininha, e a gente pode cair em engano, em confusão, e isso também irá nos trazer correção, isso também trará legalidade para a maldição vir sobre a igreja. Então, a nossa confiança está no Senhor, né? Nós cremos, queridos, como igreja, há mais de um ano, né? Por exemplo, Cabe, há mais de um ano está orando, nós estamos no ano do jubileu, orando, se arrependendo pelos pecados da nação. Como eu já disse em outros vídeos, eu nunca vi tanta unidade do povo de Deus num clamor. Porém, a nossa confiança está no Senhor. E, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas se acontecer, no domingo, as nossas expectativas não fluírem como está no nosso coração, a gente vai continuar confiando no Senhor, crendo que Ele tem um plano, crendo que os projetos do Senhor são bons, que os planos dele são perfeitos e que Ele sempre trará livramento para o seu povo, amém? O Senhor sempre faz divisão do povo, queridos, o Senhor separa
né? Quem é, quem não é, separa o santo do profano, separa o ímpio do cristão, separa o bode da ovelha. O Senhor sempre agiu dessa forma. E eu creio que o livramento virá da parte do Senhor, porque a nossa confiança está nele, a nossa confiança está no seu braço forte. Ele é que guerreia as nossas causas. Mas eu quero mais uma vez ler com você o versículo 4 desse mesmo salmo, do Salmo 27, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Queridos, isso é uma das coisas, isso é uma das bandeiras que nós levantamos. Que as casas, né, que hoje são conhecidas como casa do Senhor, as casas, as igrejas, continuem com as portas abertas, para que a gente continue indo, buscando, habitando, que a gente não venha se colocar de tal forma que lá na frente a gente mesmo vai chorar por causa das nossas decisões. Se alguém aqui que está assistindo esses vídeos ainda está aí sem saber o que fazer, ou pensando assim, não quero me comprometer, eu vou votar em branco. Eu quero te trazer duas coisas. Primeiro, o você votar em branco não te isenta da responsabilidade. Um dos dois vai governar sobre você. Você é cidadão dessa nação. Então, isso não te isenta. E não te isenta no mundo espiritual também. Queridos, a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Quem são os reis? Quem são os sacerdotes? São aqueles que assumem compromisso, que assumem responsabilidade. E se no decorrer da caminhada o Bolsonaro se perder? Querido, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Inclusive pode acontecer de eu me perder e pode acontecer de você se perder. Vamos deixar isso com o Senhor e vamos continuar orando, posicionado. Falando agora dessa falta de posição, né? Me veio a parábola dos talentos. Um foi lá e recebeu um talento, uma quantidade de talento, e foi lá e multiplicou. O outro recebeu outro, foi lá e multiplicou. Mas teve aquele que ficou nulo. Teve aquele que não se posicionou para fazer algo com aquilo que tinha recebido. Teve aquele que pegou e falou assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é severo e que o Senhor traz correção. E eu que não vou me colocar numa postura que eu posso perder isso aqui, e daí o Senhor vai me corrigir. E dele foi tirado tudo que tinha. É óbvio, queridos, que essa parábola não está escrita para o contexto político, amém? Não entenda dessa forma. Mas ela está escrita para pessoas que não se posicionam, para pessoas que não multiplicam, para pessoas que não têm a coragem e a ousadia de ir avante, de avançar, de assumir o seu lugar de governo nessa terra, de assumir a sua postura de reis e de sacerdotes. Nós precisamos, queridos, estar posicionados. Eu tenho falado isso em quase todos os meus vídeos. Esteja posicionado. Sabe, seja alguém que o Senhor pode confiar. E se essa não for a vontade do Senhor, é melhor que você esteja posicionado do que você estar omisso. Queridos, eu não acredito de maneira alguma que a vontade do Senhor é eleger alguém sobre uma nação que se professa cristã, alguém que é a favor do aborto, a gente já falou sobre isso, no vídeo de iniquidade a gente tratou acerca disso, alguém que diz que será a autoridade máxima, que as igrejas vão ter que prestar conta. Queridos, a Bíblia diz que a maior instituição é a igreja, todo o poder foi deixado à igreja. E é lógico que dentro da estrutura política, o nosso poder de atuação é limitado, o nosso poder de atuação é muito mais da intercessão. Mas eu louvo a Deus porque hoje homens e mulheres do nosso meio têm estado lá para essa influência de Deus no meio da política. Para alguém, queridos, que diz que se roubar até 900 mil reais não pode ser preso. Eu quero que você imagine aí, você que trabalha, que tem a sua luta para comprar o seu celular. Daí alguém vai lá e rouba. E não rouba porque tá com fome, não rouba porque é ladrão. E você não pode fazer nada, porque o ladrão, tadinho do ladrão. Queridos, eu não acredito que esse é o perfil de alguém que o Senhor colocaria sobre a igreja. Eu não acredito
que o Senhor colocaria alguém que professa as trevas, alguém promíscuo, alguém alcoólatra. Eu não acredito. Eu não creio dessa forma. Se você crê, queridos, eu quero te dizer que você precisa mergulhar um pouquinho mais na palavra. Bolsonaro é idólatra, verdade. Ele é católico, verdade. É menos mal? Não. Não é menos mal no sentido espiritual da coisa, mas ele tem uma esposa de joelhos no chão. Ele aceita conselho pastoral, ele tem aliança com Israel. E eu creio, queridos, não é que eu não creia na salvação do Lula, mas eu creio que a salvação na vida do Bolsonaro está mais perto. Porque o Bolsonaro, ele mostra quem é, queridos. Com toda a ignorância, com toda a arrogância, com toda o falar besteira, ele mostra quem ele é. Vocês sabiam que esse vídeo eu tô falando bem abertamente, né? Vocês sabiam que o Lula está dizendo agora que vai abrir uma igreja evangélica? Queridos, a Bíblia diz que os demônios viriam e, se possível fosse, se necessário fosse, eles apareceriam como anjos de luz para enganar os salvos. Tenha sabedoria. Sabe? Ele não passou pelo processo da conversão, ele não passou pelo processo do arrependimento, ele não passou pelo processo de morte e ressurreição, ele não passou pelo batismo, ele não passou pelo processo de transformação de mente. Entende? Você entende que isso é um fruto enganoso? A ideologia de gênero, queridos, nós precisamos amar as pessoas, mas precisamos continuar odiando o pecado. Entende? Nós não podemos pegar o pecado e fazer dele lei e gerar iniquidade na nação. Nós precisamos estar amando e posicionados. Posicionados para que o Senhor encontre em nós espaço para agir, encontre na nação espaço para o cumprimento das promessas, espaço para o cumprimento da palavra. Então, a gente está aqui no 11º dia, né? Falta pouco tempo para a gente estar diante da urna. Sabe? Se mova. Se mova, fale com alguém, converse, sabe? Não seja só uma voz escondida dentro de casa orando. Não, queridos. Dê sua cara. Tenha coragem, tenha ousadia de guerrear pela igreja, de guerrear pela nação, de guerrear, queridos. Seja um atalaia nessa terra. Tenha coragem de mostrar sua cara. Tenha coragem. Sabe, quando Josué foi entrar na terra, Josué não foi chorar e falar assim, Senhor, me dá força e coragem. Não. Muito pelo contrário, o Senhor apareceu a Josué e falou, ei, seja forte, seja corajoso, porque através da sua força e da sua coragem, eu vou te fazer da terra. Então, existem coisas que são nossas, a força e a coragem é nossa, queridos. O fazer da terra é do Senhor. Que você, mais uma vez, enche o seu coração de alegria e você seja uma porta aberta para que o Senhor atue nessa nação. Que o seu coração esteja entregue, que o seu coração esteja sem reservas. Se você chegou a um ponto de idolatrar, né, de colocar o Bolsonaro como a solução do Brasil, peça perdão ao Senhor. Ele é o canal que eu vejo mais aberto para Deus usar. Mas ele não é a resposta, queridos, no sentido de ele ser a solução. A nossa solução, a nossa força está no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai agir através de homens. E eu creio que ele tem agido e que ele vai continuar agindo através da vida do Bolsonaro. Que você se posicione, que você seja um homem, uma mulher de oração, de clamor, de busca, mas de posicionamento também. Se mostre. Estamos a poucas horas. Que você seja uma voz nessa nação, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.